E aí? Oi, gente, estamos ao vivo? Como é que a gente vai ter esse feedback? Oi, já estou vendo que vocês estão no chat. Nós estamos aqui. Boa tarde, Boa pessoal. tarde. Então, gente, a gente vai fazer uma dinâmica aqui na nossa apresentação. Seguinte, vocês podem fazer perguntas colocando hashtag na frente. Quando vocês quiserem fazer uma pergunta, vocês têm que colocar hashtag na frente aí no chat, que aí vai para um local específico de perguntas para a gente poder responder. A Kátia está aí. Boa tarde, Kátia. A gente está vendo aqui no chat. E aí a gente vai fazer a nossa palestra para vocês e vocês vão lá. Está super bem-vinda. Muito obrigada. E aí a gente vai conversando com vocês. E, ai, que bom que o som está ótimo. Boa tarde, Maria Eduarda. Boa tarde. E aí a gente vai falar sobre o tema e depois a gente vai começar a responder as perguntas. Mas podem ir perguntando durante a gente estiver falando, porque às vezes a gente guarda a pergunta para fazer depois e se esquece. Fiquem super à vontade. Nós estamos literalmente em casa, minha gente. Estamos na minha casa, vocês estão nas suas casas, nos seus trabalhos, então vamos ficar super à vontade. E Duda, seja bem-vinda. Já estou vendo que tu tá aí, hein? Que massa. Vamos conversar. Vamos sim. Então, gente, nós vamos começar hoje. O objetivo é a gente falar sobre o livro, né? O consumo de ativismo. Para quem ainda não conhece, olha, ele aqui, nosso filhotinho. E a gente tem muito orgulho dele, porque foi uma sacada assim, teórica interessante e que também ela veio para trabalhar esse espírito do tempo da gente agora, né? Eu sou a Ana Paula de Miranda, para quem não sabe, né? Para não confundir, eu sou a Ana Paula. Eu sou a Isabela. Aí, minha especialidade de pesquisa, onde eu sempre atuei, é em consumo de moda. Então, a vida toda eu me preocupei em entender esse fenômeno da moda. A moda não só como a questão do vestuário, mas a moda como esse comportamento compartilhado. Tipo, a minha grande questão, meu grande questionamento, quando eu comecei lá 25 anos atrás ou mais a pensar em mestrado, foi porque, de repente, as pessoas passam a ter o mesmo comportamento. Por que elas copiam o comportamento uma da outra? Por que, de repente, todo mundo fala um determinado termo, usa uma determinada cor, ou passa a gostar de uma determinada forma de música? Por que isso acontece? Sempre aconteceu, né? Historicamente falando. E foi com essa dúvida, foi com essa inquietude que eu comecei a estudar moda. E como professora lá da UFPE, do curso de design, eu sou professora da disciplina de moda e consumo. E a Isabela, ela é professora também da área de marketing e consumo, só que com outro foco. E aí é legal porque o que a gente fez nesse trabalho, nessa pesquisa, foi somar nossas expertises e potencializar as expertises em comum, porque a Ana tem esse foco em consumo de moda, né, com várias publicações, inclusive, e eu tenho uma larga pesquisa na área de cybercultura, estudos do consumo, com ênfase em cybercultura. Então, o que a gente começou a perceber? Que nesse contexto de sociedade em rede, comunicação em rede, né, internet, mídias sociais, há um comportamento de consumo novo, né?
e que é um comportamento que a gente começou a sentir que tinha, assim, uma pegada de moda, entendendo moda não como vestuário, mas moda como comportamento, como Ana pontuou, né? Então, quando a gente percebe essa busca pela participação nas mídias sociais, pela participação nas mídias digitais de uma maneira mais abrangente, das pessoas se reunindo em torno de causas, e isso, de certa forma, contagiando mais e mais pessoas na atualidade, isso levantou para a gente esse insight de que talvez haja, na atualidade, um consumo de moda pautado na defesa de causas, né? E isso nos levou a essa construção do conceito de que há, na atualidade, um comportamento epidêmico em rede de consumo de ativismo. Então, foi uma soma das expertises de Ana com as minhas expertises, com as nossas expertises em comum em relação à moda e consumo, que fez a gente perceber essa exponencialidade do engajamento dos consumidores em rede hoje, os consumidores e cidadãos, né, que a gente vai buscar o conceito do Canclini, muito visitado na área de comunicação, na área de sociologia, na antropologia, e vai falar que nós usamos a esfera do consumo para nos expressar diante de questões políticas, né, diante do estado de coisas no mundo, daquilo que nos exige uma tomada de posição. Então, dentro desse cenário, que a gente já vem nomeando vários autores no mundo todo, né, já discutem como um ambiente de consumerismo político, esse consumo de engajamento viral em causas de caráter ativista me chamou a atenção para essa possibilidade desse novo fenômeno em rede e como um comportamento de moda do consumo de ativismo. E aí, outra coisa interessante é que quando a gente começou a pensar sobre isso, a refletir sobre isso, porque a gente tem um grupo de estudos que se chama GECOM, que é o Grupo de Estudos de Consumo de Moda, lá na UFPE, ligado ao Núcleo de Design e Comunicação. E a gente começou a perceber que existiam várias pesquisas, que as pessoas trabalhavam essas pesquisas dentro da área de consumo, e elas muitas vezes não falavam que faziam uma pesquisa sobre ativismo, mas era uma pesquisa sobre ativismo. A gente começou a perceber que até os próprios pesquisadores ativistas estavam analisando o ativismo, mas sem perceber que era esse o foco do seu trabalho. Então, eu fiz meu pós-doc agora recentemente no COPEAD. Tem a turma da COPEAD aí, né? A turma da COPEAD. Turma da COPEAD. Sejam bem-vindos. É só gentileza, amor e competência. Então, a gente, no meu pós-doc, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com a Letícia Cassotti em cima do entendimento da questão de gênero, fazendo uma relação da questão de gênero com a questão da moda, analisando homens que usam saia. E aí, nesse momento, a gente começou a perceber que a gente estava tratando de um consumidor desviante, de um consumidor que saía do padrão, e por que esse consumidor saía desse padrão, e começou uma análise de que esse consumo, esse ato de consumo, na verdade, era um discurso para falar politicamente, né, como um ser político, como cidadão, do que é que eu concordo e do que eu discordo. E naquele momento ele usava aquela saia para fazer um discurso a favor do feminino, né? Então a gente começou a perceber de que aquilo ali é toda a ação de consumo, e aquela ação de consumo de uma identidade de moda, na verdade estava falando de uma identidade política e essa questão do ativismo, que é ter uma atitude pensando em denunciar, mudar, gerar novas questões a partir de um tipo de poder que a gente tem, que é o poder de consumidor. E aí, voltando para o gancho com o Canclini que a Isabela fez, o Canclini vai falar que de consumidores e cidadãos. E aí, no livro, a gente fala
e a gente vai tratar o termo como consumidor cidadão, porque a gente entendeu que parece, pelas pesquisas que a gente fez, pelas pesquisas que a gente acessou para entender esse tema, que o consumidor ele percebe como um locus de poder o ato do consumo. Que, inclusive, na época dessa semana, vai ter uma matéria que se chama Consumo Político, que nessa matéria vai falar exatamente sobre Na isso. revista Época, Negócios, né? Exatamente, na revista Época, falando, olha, o seu ato de consumo é um ato político. Então, a gente começa a ver que quando começa a chegar na mídia em geral, esse assunto, ele realmente, no sentido do conceito de moda, né? Ele está mais do que na moda, né? Chegou até na revista Época. Ele já se disseminou. E aí a gente vai percebendo que há um uso. Adriana, eu vi que você está aí, hein? Seja bem-vinda. A gente foi percebendo também que o fato da gente poder expressar essas comunhões com esses temas, ou seja, o quanto a gente valoriza, sim, né, se aproximar do feminismo, ou defender o direito dos animais, né, ou ainda expressar o nosso descontentamento com o racismo em pleno século XXI, como isso vai ganhando também um viés de ostentação, né? Porque o vídeo parou para a gente, não. Era a tela só que tinha escurecido, mas não voltou. Não, tá tudo normal. Tá tudo bem aí, gente? Aqui tá tudo ótimo. E aí a gente vai percebendo que as mídias sociais, especialmente, elas... Minhas professoras lindas, você linda! Obrigada, Adri! Que bom que você está aqui com a gente. Todos vocês aqui conosco. As mídias sociais são plataformas de visibilidade e de ostentação, né? A gente sabe que as pessoas ostentam fotos em monumentos históricos, fotos na Torre Eiffel, né? Foto no iate, ou foto naquele show daquele artista famoso, que é muito massa e dá distinção estar ali, naquele grupo seleto, né? Então, a gente começou a perceber que há também pilares dessa cultura de consumo, né? Essa parte de ostentação, que é muito cara à cultura de consumo, historicamente, também na ostentação dessas causas, às quais eu me vinculo, né? Então, a gente está hoje num momento, especialmente com as redes sociais digitais, sendo convidado a se posicionar, né? Então, a gente viu recentemente, por exemplo, a Anitta ser questionada pelos seus fãs pelo fato de não ter se posicionado em relação a questões, né, polêmicas na atualidade, e nós sabemos que nós, consumidores, cidadãos em rede, queremos sim saber o que nosso ídolo pensa sobre aquele tema que é polêmico, né? Os nossos amigos, com quais amigos eu vou me identificar mais ou menos diante do fato dele comungar daquele olhar que eu comungo, né? Ou se colocar a favor ou contra determinadas questões. Então, a gente percebeu que, para além desse consumo de ativismo como um comportamento de moda, há também um consumo ostentatório, né, do engajamento em relação a determinadas causas. Então, o fato de eu poder colocar uma camiseta "Lute como uma garota", ou colocar uma t-shirt que tem "Meu corpo é político", diz ao meu grupo de pertencimento ou aos grupos sociais dos quais eu pretendo me fazer pertencente, quem eu sou. Então, a gente volta para a questão identitária de moda também, né? Sim. Como a moda é esse locus da construção da nossa identidade para nós mesmos. Se a gente for buscar, por exemplo, um teórico como Colin Campbell, né, que vai falar que a gente, na verdade, vai buscar, através do consumo, essa construção do entendimento de quem eu sou e de mostrar ao mundo quem eu sou. Mas não só para mostrar ao mundo, mas para eu mesmo me constituir enquanto sujeito, entendendo quem eu sou. Então, esse consumo de ativismo, né, na atualidade, vai fazer com que a gente diga ao mundo, né, quem nós somos,
com o que nos identificamos, mas que ele também fortaleça o nosso próprio entendimento em relação a nós mesmos e ao nosso lugar político diante desse cenário de tantos desafios ainda sociais, ambientais, né, nos quais a gente está inserido em pleno século XXI. Aí a gente vê que está tratando aqui da questão do consumo simbólico, né? Então, existe um significado de distinção, de ostentação que é atribuído, e teve um momento que esse significado foi atribuído eu tenho mais dinheiro do que você. Antes disso, até eu tenho um título de nobreza que você não tem, né? A burguesia chega e fala assim: olha, mas eu tenho dinheiro, você tem um título de nobreza e agora o legal é ter dinheiro. Depois a gente começa a ver as pessoas trabalhando a questão da informação. Eu tenho informação, você não tem, então você tem esse dinheiro, mas você não sabe como consumir bem com ele, porque você não tem informação, capital cultural. E aí a gente começa a perceber nesse nosso espírito do tempo agora que a questão é: eu tenho consciência e eu ajo a partir dessa consciência, que são duas questões importantes para a gente levar em consideração, porque tem o discurso e tem a prática. Então, esse discurso, quando ele não vem acompanhado com uma ação, então, tanto esse consumidor, ele fica com uma atitude vazia, como uma marca que se coloque como sendo uma marca que vai dialogar com esse consumidor, uma marca ativista, ela passa a não entregar na ação, e isso cria um problema. Então, quando a pesquisa que a gente estava desenvolvendo, a gente identificou duas questões importantes aqui nos discursos das pessoas que se colocavam como sendo ativistas de uma determinada causa. A gente percebeu que existiam dois valores nesse discurso. E um valor era o valor de filantropia e o outro valor era o valor de autodeterminação. Eu vou puxar essa questão dessa pesquisa para a gente entender em que ponto a gente quer chegar, o percurso. Então, se a pessoa ela é guiada pelo valor de filantropia, que é você reconhecer o bem dos outros, né, o bem geral, nas suas ações, beleza. Mas se você não tem autodeterminação, que é aquele valor que faz com que você persista, apesar de todas as dificuldades, naquilo que você se colocou como eu vou fazer isso, eu vou até o final, né? Essa coisa da persistência, apesar de tudo, aí você também não fez nada. Então, o que a gente percebeu? Que todos os discursos realmente ativistas, eles tinham essas duas questões. A pessoa ela era guiada por filantropia e autodeterminação. Não adianta ser filantropo sem ser autodeterminado, e não adianta ser autodeterminado se você não se importa. E aí a gente começou a perceber que nas gradações, digamos assim, a gente vai encontrar aquele pessoal que era militante, que vai até as últimas consequências, com aquela que um exercício, né, a prática desse consumo, que passa até a ser uma ideologia de consumo. A gente vai ter o ativista, que ele escolhe de repente uma ação ou outra para se engajar. Acho que essa questão aí do engajamento, esse conceito do engajamento também é importante para a gente se lembrar aqui. E tem aquele pessoal que consome ativismos sem ser ativista, nem muito menos militante. Então, aquela pessoa que vai dizer assim: olha, eu vou passar a não consumir um canudo de plástico, porque isso me incomoda. Essa informação chegou até mim e eu me incomodo com isso. Mas, no geral, do comportamento de consumo daquela pessoa, ela não leva essa questão ambiental em consideração em tudo que ela sacerdócio, né? Isso, esse conceito do sacerdócio é interessante. Porque é filantropia e autodeterminação, né? Ela faz: olha, eu topei não consumir esse canudo, ou por
conta de não consumir esse canudo descartável, passar a consumir os canudos não descartáveis, que a gente vai encontrar no mercado agora. Que aí entra um produto novo, né? Você vai ter o canudo de inox, de vidro, de bambu, e você vai ter várias marcas que têm esse compromisso oferecendo isso. E vai ter pessoas que vão estar consumindo esse canudo e tudo mais na vida delas tem uma consistência em relação a essa preocupação, e tem aquele pessoal que diz assim, olha, não, essa história do canudo eu dou conta de fazer, eu vou fazer, eu vou liberar, assim, pelo menos eu me sinto assim, que é menos um canudo, eu vou comprar esse copinho aqui não descartável, vou levar na bolsa, que vai ser menos um copo. Então, tem essas questões que a gente verificou como essas gradações. E também é interessante a gente perceber o seguinte, então o cara que consome ativismo é um consumidor menor. Aí eu volto para essa história do canudo para a gente ter um entendimento de que não é bem por aí. Porque o que aconteceu? Houve um grupo de ativistas que vão, denunciam, postam as fotos das tartarugas lá, entalada com canudo, aquela coisa, aquilo dali é disseminado, é propagado pela internet por outros ativistas, né? Tem aquele militante inicial, os ativistas propagando. As organizações. Né? Aí a gente começa a perceber que o processo de adoção de moda, de disseminação de um comportamento, ele vai acontecer assim num paralelo bem interessante, que é a mesma coisa que acontece no comportamento de moda quando a gente vai estudar o Simmel, o Vogel, qualquer estudioso teórico da área de moda. E aí, as pessoas, em geral, veem aquele e faz, gente, não dou conta de pensar que quando eu uso um canudo, eu estou provocando isso, não estou mais afim de participar disso. Ela não é tão engajada, ela não vai transformar isso, mas ela tem uma consciência, ela começa a ter uma atitude de que, olha, eu não quero participar disso. E aí, como é que eu vou fazer para não participar disso? Eu vou parar de usar esse canudo e vou começar... A internet trouxe fortemente, né? O que a gente sente dessa mudança do tempo? Porque a internet fez a gente ver aquilo que a gente não via antes, ter essa consciência. Essa consciência está mobilizando as pessoas, mesmo que eu não seja aquele militante, né, aquele filantropo e autodeterminado, mas eu não posso ficar nele. É isso que eu estou sabendo a partir de agora, né? E aí, quando a gente vai ter esse mundo de gente que consome ativismo, mas não é militante, ativista, fazendo o quê? Volume, pressão, as coisas acontecem de uma forma tal ao ponto da gente ver o que aconteceu no Rio de Janeiro, virar uma lei. Agora é proibido, né, o uso de canudos em restaurantes, bares. Se a fiscalização chegar, aquele estabelecimento é multado. Então, você vê que a gente precisa também desse volume do consumidor de ativismo para conseguir também uma pressão de mudança, porque a gente vai ter uma quantidade de gente que, através do seu volume, né, de consumo, dizendo assim, olha, eu preciso mudar aqui, mudar até uma lei, porque, né, esse consumo político, ele vai ter uma força tanto financeira no bolso da marca, como também de pressão em todas as organizações, inclusive as de Estado, né? Estado aí no... E pegando esse gancho, Diana, gente... Que bom que estamos todos reunidos, está dito aí, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas, Ceará, Pernambuco. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Estamos muito felizes de estar aqui. E aí, Duda perguntou sobre o grupo da UFPE. Nós somos membros do GECOMO, que é o Grupo de Estudos de Consumo de Moda. Então, depois a gente pode falar, Duda, sobre essa aproximação sua com o GECOMO. Mas, enfim, a gente falando, né, que isso tem a ver com o mundo corporativo, tem a ver com as organizações e tem a ver, inclusive, com os governos. Porque, vejam, quando a gente se dedica a estudar consumo de ativismo, o que não faltam são fenômenos novos. O que a gente está presenciando no Brasil nos últimos 15 dias? Um governo eleito que está indo para as mídias digitais, especialmente com as mídias sociais como termômetro, dizendo que vai fazer algumas coisas e retrocedendo.
Porque já está acontecendo essa pressão desse consumidor, né, de ativismo, ou desse eleitor que também exercita seu lugar de consumidor cidadão de ativismo. O consumidor cidadão, ele inclusive consome votos, né? Exatamente. Então, vejam, com a força da sociedade em rede, está mexendo com todos os atores sociais. Né? Com as eu vou acabar o Ministério do Trabalho. Não, peraí, vou acabar mais não. Eu vou passar ensino superior para ciência e tecnologia. Não, pensando bem, estou achando que vai voltar lá para o MEC. E aí a gente vê que esse termômetro também das mídias sociais, que é aquela coisa, tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Às vezes a gente entende como pesquisador muita demonização das mídias sociais como um local onde prolifera fake news, aonde prolifera a superficialidade, aonde as pessoas não leem, não se aprofundam em determinadas questões. Tem essas críticas, isso acontece sim, mas por outro lado são os locais onde as pessoas compartilham, comentam, se fortalecem, de mundo, né? Fazem elos, fazem forças, fazem grupos que são, como a gente fala na cybercultura, os nós da rede. Ou seja, todos nós somos nós da rede. Então, vamos pensar a internet como uma rede de pescar, né? A gente tem ali os nóizinhos que vão ligando os fios da rede. Então, todos nós hoje, com nossos perfis nas mídias sociais, com os nossos blogs, com os nossos canais no YouTube, nós somos multiplicadores. Então, hoje é um desafio muito grande para as empresas, para as marcas, para os governos, para as celebridades, para os governantes, lidar justamente com esse poder de proliferação das opiniões. Porque, no fundo, todos nós somos digital influencers. Nós somos digital influencers a partir dos nossos ambientes digitais para aqueles que estão na nossa rede de influência, né? Então, a gente vai buscar, por exemplo, um autor da área de cybercultura, que é o Berger, o Johan Berger, que vai descrever no livro dele, Contágio, 6 possibilidades, 6 mecanismos, gatilhos de disparo, de viralização de conteúdos. Né? Um deles é a moeda social. Então, ele vai defender o seguinte, que a partir do momento em que você posta um determinado conteúdo que vai funcionar como uma moeda social, ou seja, vai aumentar, se a gente trouxer Bourdieu em diálogo, o teu capital social, ou seja, aquilo vai te colocar bem aos olhos dos teus amigos, né? Dos teus grupos sociais de interesse. Então, a gente vai usar desse consumo de ativismo para também nos colocar bem aos olhos dos nossos pares, né? Aos olhos daqueles com quem a gente se relaciona e com quem a gente deseja se relacionar. E aí a gente percebe que justamente essa moeda social é muito utilizada dentro desse consumo de ativismo, né? Então, eu vou postar aquela foto que mostra as pessoas que eu troquei o meu canudo de plástico pelo canudo de vidro, né? E com isso eu digo do meu lugar nesse contexto de enormes desafios, né? Eu vou colocar aquele meme que vai expor até uma determinada marca, e aí a gente foi buscar dentro da bibliografia do COPEAD, um trabalho da nossa querida Maribel Soares, né, que vai falar de marcas-alvo e de marcas-seta. Então, a Maribel vai desenvolver uma pesquisa mostrando como há marcas hoje que são trendsetters, que apontam tendências, apontam caminhos, né? São as marcas seta, aquelas marcas que lideram seus mercados, lideram os novos comportamentos de consumo. E, por outro lado, aquelas marcas que ficam, na verdade, sendo o alvo, né, dos protestos, o alvo das contestações, o alvo dos boicots. Se a gente for buscar também uma outra nomenclatura, né, muito em evidência nos estudos de consumerismo político, que são os boicots. Ou seja, eu faço um boicote através do lugar, né, onde o capitalismo se ressente, que é o bolso, que é o lucro,
Então, se eu não concordo, a gente está vendo um efeito pós-eleições das pessoas pedindo nas suas mídias sociais, digam aqui as empresas que apoiaram o candidato X, digam aqui as empresas que apoiaram o candidato Y, porque eu não quero me relacionar mais, eu vou boicotar, né, essas empresas, essas marcas que apoiaram pontos de vistas, atitudes, né, visões de mundo com as quais eu não comungo. Isso acontece em qualquer nível. Eu vi, inclusive, uma discussão entre pessoas que aplicam, né, na Bolsa de Valores, dizendo, não, essa empresa aqui que está bombando, eu sei que eu vou ganhar muito dinheiro, mas eu não vou, porque ela apoiou determinado candidato, e aí eu não vou comprar as ações dessa empresa. Como vai acontecer? E recentemente, é um dos cases que a gente analisa no livro, a gente vê também a história de marcas seta que podem virar marcas-alvo, né? Continuando aí usando o ótimo conceito da Maribel Soares e do Russell Belk, que foi a Benetton. Então, assim, a gente acompanhou pela internet toda a situação que a Benetton, como Isabela muito bem classifica, né, é a marca vovó ativista. É a vovó do consumo de ativismo, né, a Benetton, já na década de 90. E aí a gente vai ter toda uma campanha publicitária, que na época a gente tinha pré-internet, o quê? Outdoor, anúncios em revistas, editoriais, né? Que a gente esperava para ver o que a Benetton ia lançar. Qual a outra causa que ela ia apoiar, lançar, né? Então, ela estava sempre fazendo denúncias para as imagens do Toscane, que eram imagens muito pesadas, eram muito fortes, era uma coisa que quebrava tudo, porque propaganda até então era para ser o quê? Era para ser bonito, era para ser confortável, né? Não levar reflexão, pelo contrário, né? Nos acolher para que a gente não precise se angustiar, nem pensar mais sobre as mazelas do mundo. Era o locus da felicidade, não o locus do inconformismo, né? E aí, o que acontece? Só que naquele momento, nós éramos consumidores das campanhas, né? Consumidores dessas propagandas. Passivos. Nós não éramos o que agora é objeto de muitos estudos, inclusive a Roberta lá da Calpeada, ela tem um estudo muito forte em cima disso. Nós não éramos prosumidores, né? Não eram consumidores que produtores de informação, de pontos de vista, produtores do próprio consumo, intervindo nesse consumo, né? Transformando esse consumo. E aí, depois que passa essa questão, a gente começa a vir aqui para o contemporâneo, e aí a Benetton pega a mesma atitude que ela tinha na época, que ela só tinha que lidar com quem? Com o jornalista. Sim. Né? O jornalista escrevia uma matéria, se ele concordava, se ele discordava, no máximo tinha uma manifestação, se o padre beijando a freira já tinha sido mais também, mas era uma coisa que ficava ali no mundo presencial e que era mediado por uma mídia de massa que tinha essa articulação em rede. Que tinha essa relação, assim, emissor, receptor, feedback, né? A relação clássica da comunicação social, né? Onde a informação ia, né, mas não voltava através dos meios massivos. E hoje, com a sociedade em rede, onde a gente não tinha voz, né? Essa voz não existia. E agora, recentemente, aconteceu o caso do navio que estava carregando vários refugiados. Da Líbia, agora em junho, né, tentando atracar na Europa, e vários países se recusaram a receber as pessoas. Então, houve uma foto divulgada pela ONG SOS Mediterrâneo, justamente das pessoas em alto mar precisando ser socorridas.
Aí a gente começa a perceber, essa ONG, a SOS Mediterrânea, ela é uma ONG que ela trabalha com ativismo, né? O objetivo dela é ir buscar informação, divulgar, denunciar a prática, que o objetivo ali era, olha, governos, quem é que vai receber essas pessoas, vão morrer aqui no meio do mar, como é que é isso? E aí a Benetton pega e resgata o comportamento dela de denúncia, de discurso, a partir de uma imagem, e pega essa imagem e usa a lá século XX, né? Total. Sendo que a gente está no século XXI. Teve um delay ali secular. Ela se esqueceu que ela mostrava, né? As imagens polêmicas já na década de 90, mas a gente estava de biquinho calado, porque a gente via, mas não tinha como exponencializar a nossa reação. E aí ela vai e faz o uso da foto de pedido de socorro efetivo da SOS Mediterrânea, né, aos estados europeus. Só que com a marquinha colocando a marca da Benetton como uma clássica peça publicitária. Querendo associar, né, esse significado de denúncia, esse significado ativista à marca da Benetton. Mas aí, no nosso contemporâneo, vem a reação, e a reação vem dele, e ela vem de uma forma randômica. E ninguém sabe de onde vem, para onde vai, e quando vê, foi. E aí tem vários comentários que a gente utilizou para analisar a partir desse caso, inclusive um que a pessoa dizia assim, você está usando sofrimento, você vê, né? Então, que aí entra até a questão a marca como uma pessoa, né? Porque na sociedade em rede a gente está se relacionando com pessoas e as marcas, elas entram nas conversas da gente, nas mídias sociais também como sujeitos, né? E a gente vai dialogando, né? E até você, né? Então tá usando o sofrimento das pessoas para vender esse seu moletom vagabundo. Então, assim, a revolta vem de uma forma tal que até classifica o produto, então, assim, nem o seu produto não presta, esse seu discurso foi ruim. E também tem aquele discurso do consumidor que vai reclamar a falta de ação. Ao invés de você estar ajudando essas pessoas, você está fazendo alguma coisa de útil, você pega e usa a imagem, uma imagem que não foi autorizada, porque a própria ONG não autorizei a Benetton a capitalizar sobre essa imagem, porque a ONG ela não está capitalizando sobre a imagem, ela está fazendo um discurso de denúncia. E aí todo um problema, toda uma discussão, e aí vem essa ideia de que nesse ambiente virtual, onde tudo pode ser, as coisas se potencializam de uma forma enorme, nesse ambiente virtual, não dá para você pensar que você vai estar fazendo um discurso, você faz um discurso, você faz um monólogo. Você não faz nem diálogo, você abre para o debate, e o debate, ele é universal. E a gente vai abrir para o debate agora, né, meninas? Vamos abrir para o debate. Vou abrir aqui as perguntinhas. Existe algum texto que fale sobre psicanálise e consumo de ativismo? Pergunta de Duda, que eu já tinha visto que ela tinha colocado. Veja, Duda, o conceito de consumo de ativismo é um conceito desenvolvido por nós, que inclusive quando a gente estava começando a construir, né, esses links entre essas observações, que autores nos ajudariam a entender esse fenômeno, nós inclusive colocamos no Google o termo consumo de ativismo. Aquela coisa que a pessoa faz, né? Bota no Google para saber se existe. Não tinha. Né? O que é que a gente tinha? A gente tinha pesquisas que ligavam consumo e ativismo. E, normalmente, como arqui-inimigos. Ou seja, o ativismo no lugar de confrontação com o consumo. Né? Então, quando você pergunta se há alguma leitura que ligue psicanálise e consumo de ativismo, a gente pode providenciar e escrever um texto sobre isso. Ou você pode se juntar a nós e escrevermos todos juntos. Mas, assim, o
que eu acho interessante para você, como pesquisadora, Eduarda, é começar a perceber que, de repente, já existem fundamentos teóricos em psicanálise, que a gente já tem. A gente estava até folheando aqui o livro Eros e a Civilização do Marcuse, que é uma análise freudiana, e nesse livro está se falando o tempo todo de questões que são altamente relacionáveis a esse contexto do ativismo. Veja que o desafio da gente, enquanto pesquisador, enquanto cientista, é pegar um contexto e entender aquele contexto, os porquês daquele contexto, a dinâmica daquele contexto, ao ponto de teorizar sobre ele. Então, na verdade, a gente olhou o contexto do ativismo para entender o porquê que ele estava funcionando, tendo um relacionamento com um fenômeno de moda, né? Tanto mais como teoria da moda, como moda como contexto, e aí a gente descobre que essa relação consumo e ativismo, como dois lados opostos, na verdade a gente está falando de consumo de ativismo, que é você, a partir desse significado do ativismo, estar ou não na moda, se distinguir dos demais, ostentar essa significação. Então, essa teorização do consumo de ativismo foi nossa. Agora, existem muitos textos e muitas pesquisas sobre ativismo, e, inclusive, todo o pessoal que trabalha com CCT, Consumer Culture Theory, o pessoal do Transformative Marketing Research, tudo que você procurar dentro de cultura de consumo, muita coisa, um percentual enorme das pesquisas, elas são sobre ativismo, de várias frentes diferentes, usando diálogos teóricos assim, diversos. Então, eu recomendo fortemente, se você tiver como acessar os anais do ENAMPAD, que é a Encontro Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração, as pesquisas que estarão lá no grupo de cultura de consumo. Agora a gente está indo para o ENEC, que é o Encontro Nacional. Falar, porque a gente fala de arquétipos no artigo do ENEC, né? Isso. Então, veja, a gente está indo semana que vem. Antes de a gente responder a Dalgida, vamos terminar de Duda. Obrigada, Dalgida. Vamos falar já. A gente está indo, a quarta-feira que vem começa o Encontro Nacional de Estudos do Consumo, que já é hoje um encontro de porte também latino-americano, aí no Rio de Janeiro. Então, quem estiver por aí está super convidado, quem quiser vir de outros estados também. A gente vai estar lá apresentando justamente no GT sobre politização do consumo, um artigo inédito, onde a gente já correlaciona o nosso conceito de consumo de ativismo, lançado agora em agosto, com aspectos relacionados à psicologia junguiana. Então, a gente já traz algumas coisas relacionadas à discussão de como os arquétipos vão influenciar essa tomada de posição das marcas e também dos consumidores ativistas e consumidores de ativismo. E como isso influencia numa dinâmica de mercado. Porque a gente acaba, o nosso objetivo, assim, como estudiosos de consumo, é entender essa relação, né? Do ativismo com uma dinâmica de mercado, que esse ativismo está perene nessa dinâmica de mercado, e como que esses arquétipos eles funcionam para impulsionar essa dinâmica de mercado de um lado para o outro, a partir desse entendimento de que o ativismo é essa moeda social que as pessoas estão usando na atualidade. Para ostentar, não é, suas identidades, ou suas identidades desejadas. Né? Pergunta de Adalgisa. Vocês podem falar sobre o greenwashing. O que é que eu entendo dessa questão, Adalgisa? Eu participei recentemente do Fashion Revolution, que é um movimento que já vem acontecendo há uns anos, e que ele começou por
conta daquela calamidade que aconteceu em Bangladesh, aonde um prédio inteiro caiu, muitas pessoas morreram no Rana Plaza, muitas pessoas morreram naquele momento, e aí começou esse movimento que ele começava perguntando, você sabe quem fez as suas roupas? E esse movimento ele começa por conta da questão do trabalho escravo, né? E aí ele começa a ter outras questões também que envolvem. E aí, nesse ano, a gente teve uma discussão em cima de um filme que se chama Blue River, que era um filme documentário denúncia da morte de vários rios importantes em vários países do mundo por conta da questão da indústria do jeans. E uma coisa que eu achei muito interessante foi encontrar dentro desse documentário pessoas que fizeram a sua vida, assim, que tiveram marcas de sucesso dentro da indústria do jeans, em cima de terem descoberto, que foi o Maurice Guilbault, ter descoberto a questão da estonagem do jeans, porque o jeans, quanto mais estonado, mais trabalhado ele for, mais ele vai poluir, mais dejetos ele vai colocar na natureza, né? O impacto na natureza é maior. E ele foi que descobriu isso, ele começou a trabalhar essas questões, né? E aí ele vai e faz um depoimento dizendo assim, gente, quando eu fiz isso, na década de 70, 80, eu não fazia ideia de que eu ia causar esse impacto todo negativo. Então, eu agora estou dedicando a minha vida, eu não faço mais de jeito nenhum, eu estou dedicando a minha vida, né, para ir nas marcas, ir nos lugares. Propagar essa consciência, essa conscientização. E desenvolver técnicas para que se possa trabalhar os jeans de uma forma limpa. Então, aí apresenta-se várias situações, várias marcas que vão trabalhar os jeans para que ele não tenha esse impacto negativo, com outras formas, com outras tecnologias. Isso é interessante a gente ver que esse ativismo, ele leva a uma reflexão das marcas e as marcas buscando desenvolver tecnologia para responder a esse mercado. Já vai responder, emendar com a nova questão, né? Como as empresas têm reagido ao consumidor ativismo e consumidor ativista, enquanto importantes stakeholders, exatamente dessa forma como a Ana pontuou, né? Buscando novos processos, buscando novas práticas, porque como a gente menciona, a gente no livro conceitua, né, o que é um consumidor ativista e o que é um consumidor de ativismo. O consumidor ativista, ele vai para o enfrentamento, né, vai para a praxis realmente de boicote, de tomada de posição ali em relação à mudança da legislação, à mudança das práticas ali cotidianas das empresas. Então, eu tenho um livro lançado em 2013 chamado Terrorismo de Marca. Um dos casos estudados nessa pesquisa é justamente o do KFC. O KFC era acusado pela PETA, pela organização PETA, né, que defende o direito dos animais, de que era extremamente nociva aos animais, muito antes do abate, diante das condições em que as galinhas eram colocadas em gaiolas, num número absurdo, ou seja, como elas eram transportadas, né, que tipo de alimentação recebiam. Então, houve uma pressão política ali, ativista, da PETA sobre o KFC. Eles sentaram, inclusive, para poder negociar condições e o KFC teve que mudar, né, o seu manual ali de condutas em relação ao armazenamento, né, das matérias-primas, que são os animais, ao fabrico daquele tipo de produto que é servido na rede de restaurante. Então, o que a gente vê é que ou nessa confrontação direta, de sentar para negociar, né, através especialmente dos movimentos sociais,
das mobilizações da sociedade civil organizada, ou através do consumo de ativismo, nesse engajamento em rede, com essa propagação, especialmente através das mídias sociais na atualidade, as marcas estão revendo seus processos. Nós também atuamos com consultoria de mercado e a gente percebe cada vez mais essa preocupação das empresas que estão buscando se manter competitivas no ambiente digital, na era digital, buscando a sua transformação digital, aquelas que não são empresas nativas digitais, em pensar esses produtos, em pensar esses processos, esses códigos que precisam ser respeitados, justamente para não serem retaliados, em última instância, pelo consumidor final, inclusive, além de considerar, claro, toda a cadeia produtiva, acionistas, todos os stakeholders que se relacionam com essas marcas. Então, isso é fato, essa consciência ativista que vai ganhar evidência pelo consumidor ativista ou pelo consumidor de ativismo, está posta na mesa dos negócios hoje e tende a se intensificar. Interessante também a gente ver que a relação mudou muito numa linha histórica. Porque se no começo, lá na década de 60, 70, quando o pessoal ia com cartazes, fazer passeata, sentar na frente de uma empresa que eles entendiam como com práticas negativas em relação às mulheres, aos animais, a questão racial e tal, aquilo dali era visto como tinha um termo muito usado, para essas pessoas que nascem lá nos anos 60, com o movimento hippie. Isso é um bando de hippie. O que era um hippie? E os chatos, ecochatos? O hippie, ele era um marginal na sociedade. Ele já se colocava, enquanto hippie, como uma pessoa que não consumia. Então, para as marcas, não importa com esse bando de hippie aqui na frente da minha empresa, porque eles não me consomem mesmo, já não me consumiam. E não tinha o poder de reverberação, ia falar só para quem estava ali perto. Não tinha poder de reverberação, então enche o saco. Uma andorinha só não faz verão, Enche o saco aqui um pouquinho, mas depois vai tudo voltar ao normal, porque meu consumidor não escuta esses hippies. Meu consumidor é outra coisa. Você quer dar valor para ele, né? O que mudou, muito pelo contrário, acha uma coisa horrível. Um hippie, um hippie era uma coisa assim, uma coisa que tinha relações negativas, nesse momento, né? 60, 70, 80, exatamente. E agora o que a gente vê, que você coloca até importante stakeholder, porque esse consumidor ativista, ele deixa de ser aquele hippie que vai fazer a manifestação, vai fazer o protesto, para ser o consumidor, aquele que define o faturamento da empresa, dizendo assim, não vou comprar mais de você. E ainda vou fazer com que as pessoas não comprem. Exatamente. Porque se alguém aparecer vestido com essa roupa, ou usando esse carro, a gente vai dar a vaia social. Porque no final das contas, as pessoas, mais do que serem aceitas, mais do que aceitação, elas buscam a admiração. Então, se eu entendo que consumir um determinado produto me leva à marginalidade, o jogo virou. Então, assim, me leva à marginalidade, então eu não consumo mais. E aí, o hippie de antes, que era o marginal, que não consumia e logo não era ouvido pelas empresas, ele é o consumidor que ativista e ativo no consumo, que diz, se eu paro de consumir você quebra. E aí entra outra relação completamente diferente. E essa sociedade em rede, que a gente tem estudos teóricos como Manuel Castells, com o livro clássico A Sociedade em Rede, os livros do Pierre Levy, que é um dos nomes basilares dos estudos de cybercultura, já nos mostram como, nessa era da informação, a gente vai perceber algo que já era muito claro para quem estuda consumo. E o lado do consumo material é apenas um lado dos nossos atos de consumo. Porque, vejam, a gente consome a materialidade
para, através dela, estar consumindo os aspectos simbólicos, né? Então, quando eu compro um determinado objeto, por exemplo, eu, claro, estou valorizando ali a sua materialidade, a sua funcionalidade, mas eu estou também utilizando aquele produto como uma plataforma de comunicação sobre mim. Então, o que fica claro é que hoje, com as mídias digitais, e especialmente nos últimos 10 anos, 15 anos, com as mídias sociais, esse viés do consumo simbólico se tornou ainda mais relevante, né? Porque a gente agora vai estar ligado com nossos amigos, com aqueles com quem nos relacionamos, transferindo informações, né? E essa camada simbólica, essa camada de informação, de comunicação, de significado que está nos produtos, que vai se tornar uma moeda social muito forte, né? Então, as mídias digitais são disruptivas nessa relação da gente com o consumo, porque elas vão ser esse locus de comunicação daquilo que nós entendemos como nossa identidade e daquilo que a gente quer construir de imagem perante os outros. Respondendo aqui a pergunta da Maria Eduarda, o GECOM, vocês podem mandar um e-mail para a gente, pode mandar para mim, anapaula.miranda@ufpe.br, e dizer do seu interesse, e aí a gente explica como é que faz para fazer parte assim, do grupo. A gente vai voltar às atividades com novas temáticas ou continuidade dentro dessa temática com outros contextos no próximo semestre. E aí, gente, a gente tem só 4 minutos para encerrar, e eu queria uma pergunta aqui. Tem uma questão da Carla. Que diz: pensa que o consumo de ativismo, ideias e bens materiais dialoga com as cantoras transfeministas negras, como Linda Quebrada. Amo muito. Totalmente. Linda Quebrada já foi para várias shows. Vai ter aqui na Metrópole, em Recife, hein? Quem está em Recife, se liga aí. É imperdível. Quando utiliza da sua voz, discurso, estética, performance e moda para acessar novos lugares de fala, o que faz multiplicar seu alcance. Gostaria de saber como percebe, nesse caso, o consumo de ativismo, no caso específico da moda, como esse novo momento social pode alterar a forma com que ela é produzida e consumida, não somente em questões voltadas aos processos, mas principalmente no que pode fazer transformar em relação às formas das peças, composição visual e estética, que, a meu ver, pode interferir na aparência dos indivíduos na contemporaneidade. Gostaria de saber se para vocês faz sentido meu pensamento. Todo o sentido. Inclusive, eu cacei muito homem de saia nos shows da Lin, nos shows da Pablo Vittar, nos shows da Johnny de Lineker, das Bahias e a cozinha mineira. Então, a gente tem uma expressão, porque aí entra novamente as questões do espírito do tempo, minha gente, que é a questão da moda, né? A gente vê as celebridades em suas bolhas de celebridade, aonde para a sociedade em geral tudo é permitido, sendo capaz de ser essa vitrine aonde as pessoas podem se espelhar, podem olhar novas formas de ser. Então, todo um trabalho que eu desenvolvi com a Letícia Cassotti e com a Michelle Vitarese sobre consumo como forma de resistência a partir de identidade de moda, foi feito a partir desse entendimento que era nesses locais de resistência aonde a gente ia encontrar esse consumidor. E aí, esse entendimento básico que a gente chegou, né? Que todo consumidor ativista, ele é um consumidor de ativismo. Mas nem todo consumidor de ativismo, ele é um consumidor ativista. Mas esse consumidor... É a força dele que propaga, né? Que propaga e que propõe e divulga e aciona essas mudanças que você colocou, Carla. O meu e-mail é anapaula.miranda@ufpe.br. Vocês nos acham também nas mídias sociais, no Instagram e no Facebook também. Persegue lá a hashtag consumo de ativismo que vocês acham a gente. Mas aí, quero deixar só esse recado aqui final, último minuto,
de que quando a gente pensar que o poder não está em nós, que o poder está em outro local, o poder, a realidade está posta e o poder está em todos. E viva a micropolítica, E viva a gente precisa dela mais do que nunca. E viva a resistência. Gente, muito obrigada. Muito obrigada, antes de mais nada, à Estação Web, a Kátia Castilho, a Solange, a todos que fazem a Estação das Letras e Cores, né, que nos acolheu muito bem para que a gente pudesse trazer esse projeto para todo o Brasil. E o diálogo continua, a gente está em rede, né, a gente não se perde mais, e exercitemos o nosso poder como consumidores de ativismo, né, a gente tem a capacidade de transformar, sim, as realidades, já estamos percebendo. Obrigada a todos vocês que participaram hoje conosco, e a gente continua o papo nas redes, né? E continuemos todos a ser consumidores cidadãos e pesquisadores cidadãos, que eu vi que tinha muito pesquisador cidadão aí no lugar. Então, o que importa mesmo é que a gente faça a nossa parte, né? Sejamos agentes de transformação. Boa tarde para vocês, tudo de bom. Bom feriado. Bom feriado, exatamente. Bom feriado, república, democracia. Tem muito a ver com tudo que a gente falou. Discutiu aqui. O nosso ambiente democrático de consumo. Muito obrigada. Tchau, né?